A linha do tempo da Reforma Protestante. Nós fizemos aqui uma timeline incrível e eu já quero compartilhar com você esse e-book da timeline inteirinho da Reforma Protestante. Se for em tamanho A3, ele chega a mais de 3 metros e para A4 ele dá 5 páginas do A4. Esse material é lindo. Eu quero gravar esse vídeo aqui mostrando para você um processo ali da linha do tempo de todos os períodos que aconteceram a reforma, os pré-reformadores, aqueles que precederam a reforma, os reformadores, pós-reforma também. Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso bem rápido para edificar a sua vida. E esse e-book está incrível. Se você quiser fazer download dele, fica até o final que eu vou te explicar como você faz. Deus abençoe e bora lá para o estudo. Esse vídeo é incrível e muito importante para nós. Nós que somos cristãos recebemos o legado da Reforma Protestante. Aqueles que lutaram, deram sua vida, regaram através do seu sangue, que foram as sementes que Deus usou para trazer para a nossa geração a democracia, a liberdade, a forma de interpretar a Bíblia. Se hoje você pode abrir a Bíblia e ler, é porque homens deram sua vida, morreram enforcados, morreram decapitados, morreram queimados vivos, para que hoje você pudesse ter essa liberdade, essa democracia de poder ler e interpretar a Bíblia, ok? Olha só, para você entender o compêndio de livros que nós usamos para fazer esse material. Tem o Dicionário Bíblico do D.A. Douglas. Nós temos aqui as 95 teses da igreja com Martinho Lutero. Nós temos toda a teologia puritana aqui do Joel Bick, Dr. Bick. Nós temos o Cristianismo através dos séculos de Early Cans. É muito bom esse material, ele vai dar uma timeline completa para a gente. Aqui, ó, a história do cristianismo também vai dar uma timeline, uma linha do tempo que vai mostrar desde o período quando Jesus forma a igreja até os últimos dias ali pentecostais. Vem a Teologia da Reforma, que é muito bom, do Matthew Barrett. É muito legal esse livro, eu ganhei do Wilber de presente. Obrigado, Wilber, que deve estar vendo esse vídeo aí. E a História da Reforma de Carter Lindenberg, que eu devorei esse livro de quase 500 páginas muito rápido. Então, parece que não, mas olha só o peso desse material que você vai receber. Ó, basicamente, tudo isso daqui de material, nós poderíamos dizer aí facilmente que tem aí mais de R$1.000 de livros ali, tranquilamente, né, sossegadamente, e você vai receber nesse e-book maravilhoso aqui, que nós vamos começar agora contando um pouquinho da história da reforma. Ó, esse e-book, ele é grande, ó, ele dá 4, 5 páginas, ok? Nós vamos compartilhar ele aqui com você e vamos ler um pouquinho de cada coisa. Você vai fazer download desse e-book lá no site do Instituto Bíblico Discipular. Deixa eu ver se eu já tenho aqui o link. institutobiblicodiscipular.com.br. O que significa o Instituto Bíblico? Volta para mim aqui que eu vou explicar. O Instituto Bíblico é um anseio que nós tínhamos de ter um instituto acadêmico de teologia sistemática para discipular, formar, treinar homens e mulheres de Deus, inspirar e encorajar os homens da nossa geração. Eu sempre usei aquela máxima que dizia, Deus, vocês são as sementes que Deus vai usar para moldar a nossa geração. E como nós vamos fazer isso? Através do Papo com Deus, sendo um canal? Sim, o Papo com Deus como canal no YouTube atrai vocês, leva vocês para essa plataforma, vocês reconhecem a qualidade desse material, estudam, se capacitam e recebem um certificado de um instituto. O certificado é lindo, o certificado. Você precisa concluir um curso, no final tem avaliação. E depois que você conclui, você imprime o seu certificado gratuito. Ok? Então, assim, tudo isso daqui, irmãos, pense que não é gratuito, tem alguém pagando. Hoje nós gastamos mais de R$6.000 por mês entre a plataforma do Instituto, aplicativo de celular, olha, tanta coisa, anúncios, plataforma de StreamYard, tem tanto material envolvido que vocês não têm a mínima noção. Então, se nós temos sido relevantes para vocês, por favor, coma do fruto que nós temos dado, mas pega a semente e joga na nossa terra. Não aprenda a engolir a semente. Eu não sei quem foi que ensinou os cristãos de hoje e que tudo é de graça e todo esse trabalho que a gente tem às vezes não é compartilhado. A partir de R$19,90 você pode se tornar membro aí do Instituto e não só receber esse e-book, como vários outros que são bloqueados lá na plataforma. Tem todo o conteúdo gratuito, nós continuamos sendo gratuito, 90% do nosso conteúdo é gratuito. Se você não tem condição, fica em paz, é só você clicar lá e se alimentar. Mas se você quer um nível acadêmico, curso de grego, hebraico, teologia sistemática, esse curso da reforma completa, mais de 25 vídeos que eu e o Wilber temos passado madrugadas estudando, gravando vídeos para abençoar a vida de vocês, vai estar disponível lá alguns cursos fechados que são mais acadêmicos para você se edificar, amém? Então torne-se membro, acesse o link aqui abaixo e vamos correr para esse estudo aqui,
para a gente ganhar tempo. Então, olha só, nós vamos colocar aqui exatamente o Wycliffe em 1384. Wycliffe morre em Lancashire, Inglaterra, e o seu desafio às crenças contemporâneas continua a ser feito por um difuso conhecido chamados de Wycliffistas, né? Ou, ironicamente, Lollardos. John Wycliffe foi um pensador da sua época, ele era um teólogo e ele também começou já a moldar a sua geração. Ele começou a ver as indulgências da Igreja Romana e alguns absurdos praticados pela Igreja Romana, dizendo que não era somente pela fé que você era salvo, mas também pelas suas obras, através de pagamentos, de indulgências e por aí vai. Aí vem em 1407, James Hasby, ele é declarado herege e ele é queimado em Perth, na Escócia, mais ou menos em 1407, 1408, então ali os livros têm um pouco de diferença nessas datas, por isso que eu coloquei assim para vocês, 1407, 1408. O primeiro mártir já começa a aparecer, né, James Hasby. Aí vem John Hus, que marcou o meu nome, né, marcou a minha vida, perdão, e foi daí que eu quis montar um instituto bíblico reformado chamado John Hus. Mas o Wilber achou melhor a gente não colocar o nome de reformador, porque a gente queria atrair tanto pentecostais quanto carismáticos, reformados, então a gente deixou o Instituto Bíblico Discipular, ok? Mas John Hus é um homem que marcou a minha vida e dali parece que tudo começou a fazer sentido. Em 1414, John Hus é atraído ao Conselho de Constância e ele é queimado em Constância, na Suíça, em 1412. Ele manifestou publicamente Jesus Cristo como acima da autoridade romana. Olha só, Hus iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de Wycliffe, ó, tá aqui Wycliffe. Então Hus aqui, ele iniciou esse movimento. Olha só, quando Hus foi levado para ser queimado na fogueira, deixa eu puxar para mim aqui, Hus foi levado nesse concílio de Constanza, onde o homem era declarado herege. Se ele falasse assim, eu sou herege, o que eu prego é heresia, ele era preso à prisão perpétua e morria na prisão gélida, naqueles calabouços, morrendo de fome, com ratos e tudo. Se ele se declarasse herege, se ele falasse que o que ele diz, o que ele prega é verdade, então ele era sentenciado a ser queimado na fogueira, ou seja, não tinha escapatória. Tinha a dor, né, de você ser queimado na fogueira e morrer, e também tinha aquela dor de você morrer aos poucos na prisão. Então, Hus, quando foi levado para ser queimado vivo na fogueira, ele disse o seguinte: hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Essas foram as palavras finais de John Hus. Hus em tcheco significa ganso, tá? Ele era tcheco. O nome dele era John Hus. Hus significa ganso. Ele fala, hoje vocês vão queimar vivo, vão assar um ganso, mas em 100 anos vai aparecer um cisne, do qual vocês não serão capazes de conter. Esse cisne, na verdade, apontou para Martinho Lutero. Exatamente 100 anos depois, Deus cumpriu isso. Você vê que é uma profecia do Espírito Santo de Deus. Martinho Lutero levanta as 95 teses do castelo de Wittenberg e prega na porta dos castelos de Wittenberg, e tem um desses livros que eu mostrei para você é sobre as 95 teses da reforma, ok? Deixa eu voltar para cá e compartilhar com você. Então é lindo essa história dos mártires. Paul Cral, na verdade, na Boêmia, ele é queimado em St. Andreas. Aí aparece, irmãos, Johann Gutenberg, que ele inventa a prensa móvel. Agora, tudo vai ganhar velocidade. As Bíblias começarão a ser impressas em alemão, depois ela vai ser impressa em inglês, e aí a palavra de Deus vai começar a se democratizar pelo mundo inteiro. Porque, olha, chamando a atenção de vocês, antigamente, somente o que o Papa, ou os bispos, ou o clero sacerdotal ali da Igreja Católica falava era o que? Era lei. Então eles liam uma passagem da Bíblia e aí eles interpretavam e o povo tinha que engolir tudo aquilo. Então você não tinha democracia e liberdade para interpretar a lei. Por isso que eu digo que nós precisamos honrar o sangue daqueles que vieram antes de nós. Nós estamos aqui, irmão, sustentado nos ombros de gigantes que nos trouxeram até aqui. E muitas pessoas olham para trás e falam, Calvino é um maldito, Armínio é um herege. Eles ficam julgando essas pessoas. Eu tenho as obras de Armínio, o pastor Rafael Miquil falou para que eu comprasse. Eu já comecei a experimentar esses materiais. Eu tenho as Institutas de Calvino, da qual eu li. Então eu não posso ser leviano a condenar homens que Deus utilizou para que hoje a Bíblia estivesse na minha e na sua mão, democraticamente, para que você pudesse fazer exegese, ter a liberdade de exercer a prática da leitura da Bíblia, interpretar a Bíblia assim como ela é. Se você conhece a graça de Cristo hoje, é porque esses homens deram a sua vida para que isso chegasse na sua mão, se tivesse liberdade. Então vamos honrar o sangue dos mártires. Não deixa de ler a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia, medite toda semana. Estude os nossos vídeos, baixe os nossos e-books, se edifique hoje, porque como Amós 8:11 diz, chegará o tempo em que haverá fome e sede na terra, não de pão e nem de água, mas de toda a palavra de Deus. Nós acreditamos que a igreja será calada, irmãos, e nós precisamos honrar o sangue desses mártires,
Agradecer a Deus pela liberdade que temos de estudar as escrituras e estudar todos os dias, amém? Bora para cá. Então, a prensa móvel é inventada, e aí Martinho Lutero ingressa no monastério agostiniano em 1505. Deus já estava preparando a vida de Lutero, ok? Eu não vou ler tudo, que é para você baixar, ou você ir lá no nosso site do Instituto Bíblico Discipular, e deixa eu falar uma coisa, tem um curso lá, é só para quem é membro, a partir de R$19, tá? Tem um curso de mais de 25 vídeos, contando toda a história da reforma. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar esse e-book aqui para vocês e mostrar para vocês quão é importante a gente conhecer. Eu escrevi um livro chamado a Panorama da Reforma Protestante. E ele vai estar disponível. Então, assim, fora o curso, fora essa timeline, fora 25 vídeos, você vai ganhar um livro que eu escrevi sobre a Reforma Protestante. Ó, livro, tal, formato, deixa eu pegar aqui. Panorama da Reforma Protestante. Deixa eu ver, como é que é o nome dele mesmo? Aqui, ó, Reforma Protestante, tá aqui. Puxando aqui para vocês. Puxando, deixa eu compartilhar a tela agora. Então, esse livro vai estar disponível para vocês lá, ó. Olha, ele é um livro de 89 páginas que eu escrevi. Então tem aqui o capítulo 1, capítulo 2, ó, Zwinglio, Lutero, John Wycliffe, James Hasby, John Huss, Paul Crowell, Erasmo de Roterdã, Patrick Hamilton, Thomas Bilden, Martinho Lutero, o embate de Lutero contra os ensinamentos de Agostinho. Vai ter aqui, ó, um capítulo falando dos anabatistas, os menonitas, João Calvino, quem mais? John Knox, Thomas Cranmer, Henrique VIII, William Tyndale, mudanças de direção, Maria Sangrenta, que matou mais de 300 puritanos. Sobre os puritanismo, ó, tem toda a vida dos puritanos, as suas fugas, tensões contra os puritanos, Jonathan Edwards, nós vamos falar de Joe Owen, nós vamos falar de bastante sobre os puritanos que moldaram também a história da reforma, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quiser se aprofundar no tema, eu sempre quis conhecer a história da reforma, você vai lá no Instituto Bíblico e você vai ter não só o curso, você vai ganhar esse e-book, você vai ganhar os 20 e poucos vídeos e você vai ganhar meu livro também, ó, por R$19,90, tá? Ou seja, você só tá abençoando a gente. Mas aí é uma mensalidade, tá, irmãos? Então não pense em pagar R$19,90 e pular fora da plataforma. Abençoe a gente durante um ano, tá joia? Aí tem lá os pacotes 39, 59, quem puder nos abençoar, por favor, nos ajude. Estamos precisando desesperadamente de mantenedores para essa obra, amém? Chega de falar de dinheiro, vamos falar aqui, ó, de Erasmo de Roterdã. Então ele publicou o Novo Testamento em grego. Erasmo foi muito importante para a propagação do evangelho na Europa, tá? Aí Lutero fixa as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, exatamente 100 anos depois que Hus foi queimado, que ele profetizou, hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne, e esse vocês não vão poder parar. Tanto que Lutero não morre de martírio, Lutero vive a sua vida inteira para praticar a reforma, para ir contra os preceitos da igreja romana, contra a Inquisição romana, e ele depois é protegido por um lorde, e assim Deus vai utilizando a vida dele para moldar aquela geração e para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos hoje. Aí tem a Lutero, a Dieta de Worms, onde Lutero é detido no castelo, mas depois ele, por Henrique VIII, ele é levado para escrever a Bíblia em alemão, a primeira Bíblia do Novo Testamento em alemão. Aí os 67 artigos de Eurico Zwinglio, aqui tem todo o detalhe da Dieta de Worms que eu escrevo, de Eurico Zwinglio. Windows Tyndale, o Novo Testamento de William Tyndale é completado, ou seja, o Windows Tyndale, eu tenho um livro só dele aqui, ele é muito importante para a reforma porque ele vai lá e ele completa o Novo Testamento e isso facilita, então, o entendimento da Bíblia, do Novo Testamento aqui na Europa, lá na Europa, tá? Confissões de Schellenstein. Aí vai falar o que são as confissões de Schellenstein, vai falar da importância dos anabatistas. Olha só, Patrick Hamilton é queimado por heresia em San Andreas. Patrick Hamilton também, que teve os pensamentos, foi moldado pelos pensamentos de James Husby e também de Wyndham Tyndale. Confissão de Augsburg. Thomas Bilden é queimado por heresia em Norwich, na Inglaterra. Thomas Cranmer é consagrado arcebispo de Canterbury. Henrique VIII é declarado chefe supremo da igreja na Inglaterra. Vocês conhecem aquela história de Henrique VIII? Que ele era casado com Catarina de Aragão, mas ela não conseguiu dar um herdeiro para ele, então ele vai e casa escondido com Ana Bolena, e a igreja de Roma então entra em atrito com ele, então ele vai lá e se coloca como chefe na Inglaterra, o chefe da igreja na Inglaterra, então ele forma a igreja anglicana.
Essa história é muito legal e tá lá nos nossos estudos, nos 20 e poucos vídeos do curso, tá? A Confissão de Genebra, Calvino, a primeira edição das Institutas é publicado, morre então Erasmo de Roterdã em 1536, Lutero morre em Eisbach, na Alemanha, em 1546, Henrique VIII é sucedido pelo seu filho Eduardo VI, é publicado o livro de oração comum lá na Inglaterra dos cristãos. Aqui é o Martin Bursey, morre em Cambridge. Aí, o que acontece? O filho de Henrique VIII, que é o Eduardo VI, ele morre. E aí a sua prima de primeiro grau, Lady Jane Grey, ela assume. Olha só o que acontece. Quando a sua prima assume, ela fica poucos meses e ela já é deposta pela Maria Sangrenta, que ela sobe ao trono e restaura o catolicismo. Ela era uma católica devotada, ela tentou restaurar o poder da Igreja Católica e reprimir os protestantes. Ela matou muitas pessoas, irmão. Então, é uma história muito triste. Por isso que eu falo que nós temos que honrar o sangue dos mártires que estiveram aqui antes de nós. Se nós estamos aqui, é porque fomos sustentados nos ombros daquele que nos trouxeram, ok? Seguindo aqui, Thomas Cranmer é queimado em Oxford. Elizabeth I sucede Maria Sangrenta, então, na igreja anglicana, e ele começa a trazer o estado da igreja ao modo eduardiano, que era simpatizante dos cristãos, tá? Aí eu vou falar um pouco sobre o puritanismo, você vai baixar a lâmina para você ler. Calvino vai morrer na Suíça em 1564, os artigos da igreja anglicana. John Fox morre em Edimburgo, na Escócia, em 1572. A versão King James da Bíblia, ela é completada em 1611. Aí vem os cânones de Dort, Confissão de Fé de Westminster e a Confissão de Fé Batista de Londres. Então começa a igreja cristã a ter a liberdade, novamente, de propagar a palavra de Deus. Aqui tem uma história da Reforma, um resumo sobre a história da Reforma. Esse gráfico, ele é maravilhoso, eu tenho ele aqui impresso, tá? Eu imprimi ele, as lâminas dele, você pode imprimir também, eu imprimi e montei, ó. Então eu tenho aqui para estudo, para entender os tempos da linha da Reforma e para estudar cada reformador. Nós estamos lançando o estudo da Reforma exatamente porque nós entendemos que ela é importante para a gente, ela foi importante e ela continua inspirando homens e mulheres a termos uma vida digna da nossa vocação, que é sermos santos ao Senhor, separados, um reino de sacerdotes, testemunha de vida, louvor da glória de Deus entre os homens. Se hoje os homens querem enxergar a Deus, eles precisam olhar para a igreja, entender quem é Deus através das obras da igreja, do seu testemunho de vida. Então, esses homens morreram, derramaram o seu sangue, deram sua vida em prol de nós, que hoje temos a liberdade de poder ler as Escrituras. Então, irmãos, não vamos ser negligentes ao sangue desses homens, vamos ler a Bíblia, estudar, entender a importância das Escrituras para a gente e para a nossa geração, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você quiser fazer download desse e-book aí, ó, acesse o Instituto Bíblico Discipular, se cadastra gratuitamente, vai fazer os cursos gratuitamente. Se tiver a condição de nos abençoar, tem um botãozinho lá, torne-se membro, e você pode se tornar membro para baixar esse conteúdo gratuito e também abençoar o Instituto Bíblico Discipular, ok? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, já mostro para vocês, simplesinho. Tá aqui, ó, tá carregando. Então você tem e-book gratuito e os e-books para membros, você tem os cursos gratuitos, mas você também tem os cursos para membros, né? E aqui você pode se tornar um membro, ajude um plano apoiador, mantenedor, mordomo, e assim sucessivamente, tá? Clicando dentro de cada vídeo, então aqui, ó, eu tenho aberto para mim o panorama da Reforma Protestante, eu vou clicar, e aí eu tenho um vídeo aqui, ó, introdução à Reforma Protestante, depois vai vir um vídeo número 1, vídeo número 2, e assim sucessivamente, amém? E aqui tem os vídeos gratuitos, ó, interpretando o Apocalipse, você tem os módulos aqui, a besta do Império do Mal, o povo de Deus, ressurreição, a grande tribulação, aí você clica, e aí você vai ter todos os vídeos da grande tribulação, já esses cursos aqui são cursos abertos e gratuitos para todos, também com certificado gratuito. Se você puder, se torne membro e abençoe esse projeto, porque nós temos abençoado muitas pessoas, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.